Ah, se a vida fosse sempre um chorinho desse, né? Para a gente poder celebrar a vida. Como é que a espécie humana não entendeu isso ainda, né? Tanta desigualdade nesse mundo, tanto conflito, tanta guerra, e a gente está aqui para trazer as informações para vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao Giro das 11, ao vivo pela TV 247, pela TV do Trabalhador na Grande São Paulo FM, Rede Brasil Atual 98,9, Rede Quirimurê, TV Quirimurê na Grande Salvador, Bahia. Saudação especial para todos vocês, para todos os baianos, para todos os brasileiros. Ocupem aqui o nosso bate-papo com informações, perguntas, sugestões. Hoje está aqui o Arbex para explicar um pouquinho melhor para a gente quais são, enfim, as perspectivas e o que está de fato ocorrendo ali naquela região do mundo. Ontem nós tivemos a notícia terrível, né? Que inclusive truncou de novo toda a rodada de consultas na ONU, que foi o bombardeio de uma área de refugiados em Gaza, né? Eu vi o Mauro Vieira ontem, chanceler brasileiro, dizendo assim: a gente estava avançando, aí teve esse bombardeio e prejudicou tudo de novo. Você acha que Israel pode ter até bombardeado esse campo de refugiados para justamente também prejudicar conversações na ONU? Eu sei que você é meio cético com relação a isso, mas eu tenho que fazer as perguntas aqui, meu querido Arbex. Então tá feita a primeira para hoje. Seja bem-vindo e vamos lá. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para quem nos vê. Mais uma vez, obrigado pelo convite, participar daqui. Olha, eu acho que as coisas estão se esclarecendo, né? Eu acho que o cenário está ficando cada vez mais claro sobre o papel de cada um nesse conflito aí. Na verdade, Conde, o que está acontecendo agora foi explicitado de uma forma muito clara pelo próprio Benjamin Netanyahu, acho que um mês atrás, né, na Assembleia Geral da ONU, quando ele foi falar, o Benjamin Netanyahu foi falar na Assembleia Geral da ONU, e ele mostrou um mapa do Oriente Médio, em que ele destacava o que seria a nova Israel, a grande Israel, o novo Oriente Médio e a grande Israel. Qual é o detalhe desse mapa? Esse mapa não mostra a Palestina. A Palestina não existe nesse mapa do Netanyahu. A apresentação dele pode ser vista por qualquer um, a qualquer momento. Basta digitar no Google lá, procurar. Vocês vão encontrar ele exibindo um mapa em que não existe Palestina no mapa do Benjamin Netanyahu. E atenção, para quem acha que Israel está se defendendo por causa do ataque de 7 de outubro, isso foi antes de 7 de outubro, foi em setembro. E ao contrário, o que o Netanyahu falou? O Netanyahu falou que o novo Oriente Médio vai ser baseado na revitalização do comércio, unindo numa unidade de troca de bens, serviços, gasodutos, petrodutos, unindo Índia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, países do Golfo, países árabes do Golfo, Israel e Europa. Tudo isso unido numa grande unidade de troca de bens, serviços, gasodutos, petrodutos, etc. e tal. Em que Israel ocuparia aí um lugar central, porque seria o elo de ligação entre a Ásia, a Índia, os países árabes e a Europa. Só que isso daí tem um problema, né? Não combinaram com os palestinos. Então, para fazer isso daí, tem que expulsar os palestinos. Agora, para quem está minimamente acompanhando a geopolítica internacional, etc. e tal, o que parece esse plano aí? O que lembra esse plano aí? Para mim, lembra a nova Rota da Seda, proposta pelo Xi Jinping em 2013, que era justamente unir todo o Oriente Médio, a Ásia, a Europa, num sistema de trocas, etc. e tal. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje lá no Oriente Médio é que o imperialismo, não tendo mais como reagir, se contrapor à proposta de Rota da Seda da China, do Xi Jinping, que aí fez acordo com a Rússia, fez acordo com o Irã, chamou o Irã e a Arábia Saudita para darem as mãos lá em Pequim. Ou seja, aquilo que o Xi Jinping propôs, sem ter que eliminar povo nenhum, sem ter que fazer limpeza étnica nenhuma, sem ter que bombardear ninguém, aquilo que o Xi Jinping propôs. Os Estados Unidos, que ficaram de fora dessa história aí, estão vendo a importância que vai ter a Eurásia cada vez maior
para a economia no século XXI, estão correndo atrás do prejuízo e estão anunciando a sua nova Rota da Seda com outro nome. Então, o que está acontecendo agora é o plano do imperialismo sendo colocado em marcha. Qual é a principal vítima desse plano? Evidentemente, são os palestinos. Mas atenção, não é só os palestinos. O povo judeu também está sendo vítima desse plano. Porque o povo judeu também está sendo submetido a uma tensão extrema dentro de Israel. Está um clima de medo generalizado dentro de Israel. As pessoas estão incertas quanto ao futuro de Israel, com tudo isso que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o imperialismo não é amigo dos judeus. O imperialismo não é inimigo dos palestinos. O imperialismo é imperialismo, e ele age de acordo com seus interesses. Se ele tiver que sacrificar palestinos e depois tiver que sacrificar judeus, ele vai fazer isso. Porque o que interessa são os planos do imperialismo. É isso que interessa para ele. Então, o raciocínio da Casa Branca é esse. O Netanyahu é um instrumento do imperialismo nessa história toda. E vai pagar o preço por isso, aliás, porque 86% da opinião pública dentro de Israel já não suportam mais o Netanyahu. Você tem uma situação em que as estratégias do imperialismo provocam essa tragédia na Palestina, provocam o ressurgimento do antissemitismo no mundo inteiro, numa proporção muito perigosa e que nós temos que condenar veementemente, assim como provoca a islamofobia, assim como está produzindo essa catástrofe mundial. Agora, eu insisto, isso daí tem que ser acreditado ao imperialismo, particularmente ao imperialismo dos Estados Unidos. É a única maneira que você encontra de entender a carnificina que está acontecendo. Eles produziram isso daí antes no Vietnã, Laos e Camboja, com 4 milhões de vítimas. Produziram isso no Afeganistão, com quase 1 milhão de vítimas. Produziram no Iraque, com 1 milhão de vítimas. E o que está subjacente a tudo isso é tanto a importância geopolítica do Oriente Médio, quanto as reservas de gás, petróleo, etc. e tal. Esse é o pano de fundo de toda essa discussão. É isso que está acontecendo. Agora, uma coisa são os planos do imperialismo. Outra coisa é se ele vai conseguir fazer o que ele quer daqui para frente ou não. E, na minha opinião, não vai conseguir. Fala. A pressão dos Estados Unidos está muito forte, né? A gente estava comentando aqui no bastidor, quer dizer, eu acho que esse é o ponto, talvez, enfim, um dos pontos, tem muitos pontos importantes, mas a pressão lá está muito forte. Você comentou que o Blinken, a gente teve aquela manifestação ontem, acho que no Senado, né, americano, o Blinken foi lá fazer um discurso e teve um protesto ali, as mãos, inclusive tem uma foto aqui, impressionante, muito bonito o protesto, né? Tá aqui a foto, ó. As mãos sujas de sangue, o Blinken aqui no primeiro plano, aqui desfocado, mas é ele que está ali. O que pode, em que nível pode afetar os Estados Unidos esse processo? Se é que não é uma blasfêmia a gente ficar falando dos Estados Unidos enquanto os palestinos estão ali sendo assassinados, né? Mas tudo bem, vamos falar dos Estados Unidos. Não, é necessário falar dos Estados Unidos. Ali está a raiz do problema, Conde. Ali está a raiz do problema. É o imperialismo. O imperialismo estadunidense em oposição àquilo que estão fazendo o chamado Sul Global. É isso que está acontecendo. E, nesse sentido, para mim, é incompreensível aquilo que o Lula está fazendo. Eu não consigo entender o Lula. O Lula, desde que eu me conheço por gente, eu participei da fundação do PT lá no Colégio Sion, 79. Participei de todos os processos de construção do PT, todas as discussões de política internacional do PT. O Lula, pessoalmente, desde que eu me conheço por gente, o Lula é pró-Palestina até o último poro do corpo dele. Você me falou isso. O Lula é totalmente pró-Palestina. Não por simpatias pessoais, talvez até tenha simpatias pessoais, mas não é o caso. Não por simpatias pessoais, não por nenhuma outra condição, mas porque ele sabe que o drama vivido pelos palestinos é o drama que ele viveu na infância dele. É a terra. É ter uma terra que ele possa chamar de dele, um lugar onde ele possa viver dignamente, etc. e tal. O Lula sabe disso. O Lula sabe perfeitamente bem disso.
Mas se você comparar, por exemplo, aquilo que aconteceu na Espanha, há uns 3 meses atrás, quando a torcida lá do time lá, me esqueci qual time que foi, se é É o Málaga time ou do Sevilla. Vinícius Júnior, que você está É, falando? quando a torcida começou a xingar o Vini Júnior de macaco, macaco, não sei o quê, É. imediatamente o que o Lula fez aqui no Brasil? Convocou a embaixadora da Espanha para Isso. ela dar explicações. O Lula até hoje não convocou o embaixador de Israel. Ah, qual é a lógica disso aí? Eu não estou entendendo. A Bolívia rompeu relações com Israel, Chile rompeu relações com Israel, Colômbia rompeu relações com Israel. O Lula está fazendo o quê? Além de ficar se lamentando. O que ele está fazendo? Por que ele não... além do fato de que existem brasileiros que são reféns hoje de Israel. Brasileiros que não conseguem deixar aquela região, a faixa de Gaza, porque Israel não permite. Aliás, desculpa, sem querer te Brasileiros que estão sendo interromper. ameaçados. A pergunta que eu faço diretamente para o Lula é a seguinte: Lula, a vida desses brasileiros está nas tuas mãos. Você vai convocar o embaixador israelense para ele dar explicações ou não? Eu nem estou pedindo que você rompa com Israel, porque isso aí já seria pedir demais, acho. Mas, no mínimo, você tem obrigação, Lula, como presidente do Brasil, de chamar o embaixador israelense e dizer: os cidadãos brasileiros não podem ser tocados. Lula, quando que você vai fazer isso? Me responde, Lula, por favor. Deixa eu só, sem interromper a sua resenha, porque você não concluiu ainda, que eu sei, eu só dar uma informação para o nosso público aqui. Ontem, eu inclusive recebi essa mensagem do embaixador brasileiro na Palestina, o Alessandro Candeias, né? Dizendo que de 2 horas da manhã recebi essa mensagem, já era manhã na região ali da Cisjordânia, dizendo que foram autorizados a extração de alguns estrangeiros de Gaza, que deve ocorrer nas próximas horas. A fronteira será aberta ali na região de Rafah, e o Brasil não está incluído. Tem Bulgária, Estados Unidos, Austrália, né? Estrangeiros que estão em Gaza vão ser ali retirados, e o Brasil não. Tem um avião brasileiro, o avião da Presidência da República, que inclusive levou 2 toneladas de mantimentos alimentos do MST para a região, está estacionado no Cairo, já há mais de uma semana, vai completar duas semanas daqui a pouco. Eu entendo assim, o Lula está deixando assim muito generosamente um sinal de que ele está obcecado pela extração, pela repatriação desses brasileiros. Só dar essa informação e te devolvo. Quer dizer, você acha que tem que ser mais forte, evidente. Essa informação tua, para mim, é pífia. O problema é o seguinte, eu vou repetir: Bolívia rompeu relações, Chile rompeu relações, Colômbia rompeu relações. O Lula sequer chamou um embaixador. E outra, nós sabemos perfeitamente bem que essa não é a única questão, né, envolvida nas relações entre Brasil e Israel. Nós sabemos perfeitamente bem com quem que o serviço de inteligência israelense está associado, quem é associado a ele, de quem Israel é amigo. Todo mundo aqui sabe muito bem. E não precisa ser muito inteligente para saber isso. Dado o fato de que Michele Bolsonaro foi votar com a bandeira de Israel no ombro. Não sei se vocês se lembram disso. Quer dizer, então você tem a participação direta de Israel no armamento de milicianos no Brasil, no suprimento de instrumentos de espionagem e repressão aqui no Brasil, da extrema-direita. Nós tivemos uma notícia, mais uma vez eu vou me referir a ela, do Delgatti, durante a CPI, de que teria um governo estrangeiro espionando os e-mails do Xandão, e isso quem falou para o Delgatti foi o próprio Bolsonaro, segundo o que o Delgatti disse na CPI. Então o Lula teria todas as razões do mundo para, no mínimo, chamar o embaixador israelense e falar: o cidadão, explica o que está acontecendo. Fora a manifestação aberta do embaixador de Israel ofendendo o PT, chamando o PT de uma organização que apoia o terrorismo. Quer dizer, então, eu não sei quem é que está assessorando o Lula, eu não sei quem é que está acompanhando o Lula nesse processo, eu não sei quem é que está pitando na orelha dele para aquilo que ele tem que fazer nos próximos passos, mas eu digo seriamente o seguinte: olha, se fosse na época do Marco Aurélio Garcia, ali na chancelaria, isso não estaria acontecendo, não. Ficou O Marco Aurélio Garcia não não ia estaria, permitir isso, né?
não estaria tão leniente assim, não. Eu não sei quem é que está aconselhando Lula, não sei se tem um muro de blindagem em torno dele. Outro dia falaram aqui que é a Janja que está, não sei se é Janja, não sei quem é que está fazendo isso, não sei. Mas tem alguma coisa muito errada, eu não estou entendendo o que está acontecendo com Lula, além do fato de eu saber que ele é Palestina até o último poro do corpo dele. Até Agora, o último poro, você por falou, que ele né? está vacilando desse jeito, eu não tenho a menor condição de saber. Então, se ninguém está assessorando, nós assessoramos. Pronto, aqui ao vivo, publicamente, de maneira transparente, presidente Lula, atenção para esse processo, né? Acho que vale esse alerta. A gente percebe que Israel não está cedendo um milímetro, pelo contrário, só está bombardeando mais e mais. Ontem o Lula falou, né? Parem, pelo amor de Deus, parem. Mas isso não basta, né, Arbex? Embora seja uma sinalização, mas, enfim, precisa ter questões concretas. É isso que você está falando. Chama o embaixador, né? Faz uma declaração mais forte. É isso que você está pedindo. Agora, antes de você... Alguns estão dizendo, se romper com Israel, não vai conseguir tirar os brasileiros de lá. Ué, não rompeu até agora. Conseguiu alguma coisa? Também não conseguiu. Nós vamos esperar o quê? Os caras morrerem debaixo de uma bomba para depois falar, ups, foi mal, erramos? É isso que nós vamos fazer? Isso não existe. Aliás, é o contrário. É muito mais provável que Israel tome uma atitude vendo que pode perder as relações com um país como o Brasil. E aí, quando ela fala, opa, nós já atingimos um limite aqui. Se passar essa fronteira, nós vamos perder as relações com o Brasil. É muito mais provável que Israel tome uma atitude se chegar nesse ponto do que não fazer nada e ficar chorando na frente das câmeras. Ai, criancinhas estão morrendo, isso me parte o coração. Isso aí não convence ninguém no campo das relações diplomáticas. Não é isso que vai convencer alguém. Agora, você me perguntou no começo da nossa conversa os desdobramentos daqui para frente. Olha, se você analisar friamente a questão, tomar distância e analisar friamente a questão, não emocionalmente, vamos abstrair por um momento aquelas cenas absolutamente inaceitáveis de crianças sendo despedaçadas, etc. Vamos abstrair por um momento essas cenas. Se você analisar friamente a questão, até agora o Hamas não foi atingido nenhuma única vez. Até agora as forças do Hamas estão intactas. O Hezbollah até agora está trocando carícias com Israel. Uns mísseis aqui, outro ali e tal, mas não entrou de verdade no combate. Até agora, está havendo um processo mais ou menos de reconhecimento no terreno, aquilo que está acontecendo no terreno. Os verdadeiros combates não aconteceram ainda. Se isso começar a acontecer, na minha opinião, a situação dentro de Israel vai começar a ficar insuportável, porque vai ser inevitável que os cadáveres vão começar a se empilhar, cadáveres de soldados, dentro de Israel. Por que isso daí é insuportável, particularmente para Israel? Porque, como eu vi outro dia um depoimento muito sincero de um israelense que é a favor do Netanyahu, é a favor do que está acontecendo lá dos bombardeios em Gaza, ele é a favor de tudo isso. Só que ele deu o seguinte depoimento, que faz muito sentido e é o que eu achava já antes disso daí. O depoimento dele me confirmou aquilo que eu já achava. Ele diz o seguinte: toda a vida dentro de Israel é ancorada sobre um mito. O mito de que Israel é uma fortaleza intransponível. De que a gente está cercado pelos inimigos árabes, isso na linguagem dele. A gente está cercado pelos inimigos árabes que querem nos tirar daqui, querem nos matar, não sei o quê, porque porra, tudo na linguagem dele. Mas que os árabes são impotentes, eles não vão conseguir fazer isso, porque a nossa vida aqui está assegurada, está preservada pelo sistema de vigilância do Estado de Israel, pela força do Exército de Israel e pelo apoio incondicional dos Estados Unidos. Isso daí acabou. Isso na palavra do colono, do israelense, não colono, do israelense. Isso acabou no dia 7 de outubro. Então, a partir do dia 7 de outubro, toda a nossa vida que estava ancorada na mitologia da nossa invencibilidade, isso aí foi para o espaço.
só tem uma maneira de você convencer o povo de Israel a continuar em Israel, que é recuperar essa credibilidade. Como é que você vai recuperar essa credibilidade? Tem que ser uma vitória total e absoluta sobre os palestinos, e tem que ser uma vitória tão esmagadora que nunca mais alguém vai se atrever a mexer com Israel. Bom, isso é a avaliação dele. E ele continua. Se eu tenho um passaporte israelense e outro passaporte europeu, ou um passaporte de algum outro país do mundo, só tem uma forma de me convencer a continuar vivendo em Israel. É recuperar a mitologia de que aqui eu estou seguro. Essa mitologia acabou. Quando começar a chegar os corpos de soldados israelenses que vão morrer em combate, isso daí vai gerar uma tensão insuportável dentro de Israel. E o futuro dentro de Israel está hoje no fio da navalha. No fio da navalha. Porque a mitologia acabou e etc. Agora, de novo, eu vou recuperar o que eu falei no começo. Quem está causando isso para Israel é o imperialismo. São os planos imperialistas que estão causando isso. Não é o povo árabe. Não são os árabes. Não é o Hamas. Quem está causando isso para Israel e para o povo judeu, que eu repito, também é vítima nessa circunstância, não vítima do jeito que os palestinos são vítimas, isso é outra história, mas que também é vítima nessas circunstâncias, quem está causando isso para o povo judeu é o imperialismo. Os judeus também são vítimas do imperialismo. E um número cada vez maior de judeus estão entendendo isso. A hora que você vê o Capitólio sendo ocupado por judeus, lá em Washington, em Nova York, judeus pela paz e a favor da causa palestina estão fazendo passeata nas ruas e enfrentando a polícia. Os próprios jornais americanos, The New York Times, eles já estão, enfim, também fazendo uma inflexão aí, né? Não, mas aí eu estou falando dos judeus. Os judeus estão no processo de mobilização porque eles estão entendendo que eles estão sendo também vítimas de um processo que vai produzir, já está produzindo, o crescimento do antissemitismo em escala mundial, o que é gravíssimo e inaceitável. Nós não podemos compactuar com isso. Assim como o crescimento da islamofobia. Nós não podemos aceitar isso. Nem antissemitismo, nem islamofobia. O imperialismo está causando isso. Então, agora, daqui para frente, é o que eu te falei já várias vezes. Os destinos do que vai acontecer agora vai ser decidido no chão, no campo, em Gaza. Se Israel prosseguir com os planos de ocupação e destruição total da Palestina, que é o objetivo do imperialismo, aí vai começar a haver uma batalha de campo lá no terreno em Gaza e as coisas vão começar a mudar de figura. E aí nós vamos ver o que vai acontecer com o envolvimento do Hezbollah, do Irã e etc e tal. Com um detalhe, Conde, um detalhe. Esse detalhe é melhor que você não fale. Deixa eu terminar. Com um detalhe importante, que isso daí também não está sendo noticiado por ninguém, e que pouquíssima gente sabe disso, mas que é o grande pesadelo dos Estados Unidos hoje. Quanto mais prolongar a permanência de Israel em solo, na ocupação terrestre da Palestina, mais e mais e mais inviável vai ser essa operação. Por quê? Porque essa operação custa, primeiro, contínuo suprimento de armas para Israel. Segundo, contínuo suprimento de combustível para Israel. Terceiro, contínuo suprimento de projéteis e munições para Israel. Isso daí é um pesadelo logístico para os Estados Unidos. É um pesadelo logístico. Os Estados Unidos não têm condição de manter isso por um longo prazo, nem por um médio prazo. Isso aí vai ter que ser resolvido no curto prazo, ou não será resolvido. Com outro detalhe, adivinha quem não está mais recebendo nenhuma munição já faz algum tempo, desde que começou essa história com Israel? Ucrânia. Esse é o outro detalhe da operação. E outro detalhe, dentro dos Estados Unidos, no Congresso dos Estados Unidos, tem um racha hoje imenso. Qual é o racha? O racha é o seguinte: o Biden pediu um monte de dinheiro, 105 bilhões, para a Ucrânia, para Israel e para Taiwan. O que os republicanos acabam de dizer? Nós até liberamos verba para Israel, mas nenhum centavo para a Ucrânia e nenhum centavo para ficar fazendo operação lá em Taiwan. Zero. Isso é um pesadelo total.
Se eles continuam as operações em Israel, vão perder completamente a Ucrânia. Perigas até o Putin, o Putin, o Putin avançar até Kiev, se os caras vacilarem, porque a Ucrânia acabou. Então, é aquilo que eu te falei já, acho que uns 3, 4 programas atrás. Nenhum país ganha uma guerra com 3 frentes ao mesmo tempo, ou 2 frentes ao mesmo tempo. Napoleão perdeu porque abriu 2 frentes, Hitler perdeu porque abriu 2 frentes. Você não ganha uma guerra com 2 frentes ao mesmo tempo. Então, se a questão é gerada pelos planos do imperialismo, o imperialismo está em maus lençóis, meu amigo, porque ele não vai conseguir resolver isso daí em um monte de frente ao mesmo tempo. Pronto. Posso falar? Posso falar agora? Yallah. Olha só, o Arbex, então tudo bem, eu entendo o Arbex, aqui a gente faz as nossas concessões. O Eduardo José Viana está falando aqui, Arbex, não deixa o cidadão abusar. Na verdade é o contrário, eu que não posso deixar o Arbex abusar aqui, pelo amor de Deus. Deixa eu aumentar aqui o comentário de vocês. Olha, o Léo Guimarães está dizendo, professor Arbex, não é estranho que não apareça baixas israelenses nas execuções por terra em Gaza? Muito estranho, sugere que o Hamas não reage em terra. Eu vi, alguém comentou que 13 baixas, né, no Israel. Aliás, tem muita informação desencontrada e provavelmente distorcida do 7 de outubro, né? Quem comenta muito isso é o Reginaldo Nasser, no Twitter dele, dizendo assim, são 1.400 baixas de Israel naquele 7 de outubro, mas eles só deram 300 e tantos nomes, não deram todos os nomes. Quer dizer, o que está errado aí? Não é assim. Não é assim. O Haaretz, que é o principal jornal israelense, que é provavelmente o mais sério jornal israelense, assim, digamos, a Folha de São Paulo de Israel. É a expressão liberal. Não, que Folha de São Paulo, Israel? Pelo amor de Deus, não ofenda o Haaretz. Tá bom. A Folha de São Paulo, a Folha de Israel hoje não serve nem para aquelas coisas mais prosaicas que todo mundo está pensando. Para botar na gaiola. O Haaretz publicou recentemente uma lista com 935 baixas, com fotografia, nome, endereço, etc. e tal. Baixas israelenses. Qual é o detalhe? Mais da metade dessas 935, não 1.400, como eles falam. Mais da metade dessas 935 são de militares e policiais israelenses, não civis. Então, só aí você já tem mais ou menos 500 militares civis, sobrou uns 300 e poucos militares e policiais, sobrou uns 300 e poucos civis. É disso que o Reginaldo está falando. Desses 300 e poucos civis, existem vários relatos que foram divulgados inicialmente dentro de Israel por judeus israelenses que estavam lá no local e que também estavam lá no local, ficaram no meio das balas, etc., e sobreviveram. Eles relatam que muitos dos civis que foram atingidos foram mortos pelas próprias tropas israelenses, que começaram a atirar feito louco nos palestinos e sem se importar se estavam atingindo israelenses ou não. Então, provavelmente, dessas 1.400 civis mortos que Israel alega, se você for espremer mesmo, deve ter aí, uns 200 que foram atingidos, infelizmente, pela operação do Hamas. Muito longe de 1.400 e, evidentemente, nada a ver com crianças decapitadas e aquelas outras cenas de horror que a gente vê na mídia. Quanto ao número de baixas de Israel, não é só a baixa de Israel que a gente não ficou sabendo. Nos primeiros dias desse conflito aí, quando começou o cerco mesmo, o cerco militar a Gaza, e começou a se preparar esse conflito, duas equipes de elite dos Estados Unidos, equipe Delta dos Estados Unidos, que são os Marines de elite, assim, os caras que são aqueles que a gente vê em Hollywood resgatando não sei quem e tal, não sei o quê, os Rambo lá da vida. Eles tentaram incursões em Gaza, foram liquidados, foram destroçados. Isso aí você viu em um dia 7? Não, depois. Depois? Quando começaram a fazer os cálculos. A gente não ficou sabendo disso, né? Eles foram... isso aí você vê garimpando lá você vê garimpando em publicações
no Twitter, etc. Quer dizer que os Estados Unidos mandaram uma equipe ali para Gaza e saíram rechaçados de lá. Saíram os Estados Unidos, tropa de elite. 2 dias depois, você teve uma declaração do general, não sei das quantas, esqueci o nome dele, general dos Estados Unidos, dos Marines dos Estados Unidos, que foi enviado para Israel para fazer uma reunião com o comando de guerra israelense, e ele saiu dizendo o seguinte: olha, eu estou voltando para os Estados Unidos, porque nada do que acontecer daqui para frente é resultado da nossa orientação. Nada. Não dá, eu estou indo embora. E a Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, antes de ontem, ela disse exatamente, quase que ipsis literis, as mesmas palavras. Ela disse: Israel não está assim, não está agindo sobre a nossa orientação, nós não temos nada a ver com o que está acontecendo. Então, o que, na minha opinião, está acontecendo? O imperialismo traçou essa estratégia, que eu expliquei logo no começo, que é a criar essa unidade de troca de bens, serviços, comércio, etc. e tal, gasodutos, petrodutos, envolvendo os países árabes do Golfo, envolvendo a Índia, envolvendo a Arábia Saudita, e Israel e os países europeus. Eles criaram essa estratégia que exigia e demanda a limpeza étnica ali da faixa de Gaza e do povo palestino, e tentaram coordenar isso junto com o comando israelense. Tentaram. O que eu acho que está acontecendo, isso é a interpretação, eu não estou lá dentro, não tem nenhum informante secreto que está me baixando dicas. Mas Você o que eu fala acho que que não está tem, acontecendo como é que a gente vai que conferir isso? tem um demente no comando disso tudo, que se chama Benjamin Netanyahu, que é desaprovado por 86% da opinião pública de Israel, e ninguém suporta mais o Netanyahu, nem dentro de Israel, que sabe que quando tudo isso acabar, a cabeça dele vai rolar. O Netanyahu sabe disso. Ele não tem mais futuro nenhum na política israelense. E eu acho que ele está fora de controle. E pior ainda, quais são os únicos parceiros dele reais hoje dentro de Israel? A extrema-direita religiosa israelense, que acredita sinceramente, a extrema-direita, que aquilo lá é uma terra concedida por Deus, que a presença de árabes islâmicos dentro da Terra Santa é uma blasfêmia contra a vontade de Deus, e que Deus quer que eles matem todos, e tirem todos dali, vai para o Sinai, vai para qualquer lugar. É isso que a extrema-direita israelense pensa. E o Netanyahu só tem esses caras para apoiar ele agora. E o Netanyahu, ele é um sujeito que, não sou eu que estou dizendo, basta ver o que os próprios israelenses falam no Netanyahu. O Haaretz, esse mesmo jornal Haaretz, deu várias manchetes já. O Netanyahu é o grande responsável por aquilo que está acontecendo. O Netanyahu é um cara inescrupuloso, é um cara corrupto, é um cara autoritário, é um cara que queria reformar o sistema judiciário israelense para ganhar muito mais poder e mandar as favas, qualquer noção, qualquer vestígio de democracia. É um cara que faz qualquer coisa para se manter no poder. Na minha opinião, os Estados Unidos hoje estão no mato sem cachorro, porque eles estão vendo o que está acontecendo, inclusive dentro dos Estados Unidos. O Biden, inclusive, já recebeu aviso dos milhões de islâmicos que existem dentro dos Estados Unidos, dizendo: olha, para as próximas eleições, esquece o nosso apoio. Você já era, meu amigo. O Biden está vendo tudo isso daí, mas não está conseguindo controlar o Netanyahu e a extrema-direita religiosa israelense. Então, umas bestas fora de controle. É nas próximas semanas que isso aí vai ter que ser decidido. Porque, como eu disse, essa guerra não tem como prolongar durante muito tempo, porque não tem recursos para isso. Zé Arbex aqui no Giro das 11. Vou para o bate-papo mais uma vez. Fernando Bai está dizendo aqui: Arbex, estão tentando me convencer que Gaviões da Fiel é um grupo de torcedores do Palmeiras que assiste jogos do Corinthians? Como assim? Essa altura do campeonato? Eu não sei. O Fernando Bai está aqui, está registrado. Obrigado pelo carinho. Sim, eu acho que eu entendi. Ele está tentando, eu acho que ele está tentando dizer é que as versões contadas pela mídia são tão malucas, tão inverossímeis, que sim, é equivalente a isso mesmo. Perfeitamente. Então, parabéns, Fernando Bai, foi demais. Biase Arquitetura aqui colaborando conosco, Luiz Edgar de Souza. Se brasileiros de Gaza forem mortos, Lula corta relações com Israel? Conde, gostaria que Arbex respondesse. Então, peraí, calma, que eu ainda tenho, eu vou acrescentar algum tempero nessa questão aqui,
porque eu acho que o Arbex foi injusto com o presidente Lula agora há pouco aqui, sinceramente. Vamos pegar aqui. Léa Guimarães, onde insisto na minha pergunta sobre as baixas israelenses nas incursões por terra. O Arbex acho que já explicou. Aqui ele pode reforçar. Não, deixa eu complementar, Léa. Eu estava dizendo isso, você tem razão, eu esqueci de complementar. Quer dizer, se nós nem ficamos sabendo que foram tropas de elite dos Estados Unidos para lá, nem ficamos sabendo disso, porque a mídia não divulga, é óbvio que as baixas israelenses vão ser subnotificadas até um certo ponto, que foi o que aconteceu na Guerra do Vietnã. A imprensa não estava dando a morte de soldados dos Estados Unidos no Vietnã, ela fez um maior silêncio sobre isso enquanto pôde fazer silêncio, até que o número de soldados que foram levados para os Estados Unidos dentro do famoso saco preto para serem enterrados, ficou um negócio totalmente impossível de ser escondido. Vamos lembrar... E aí estourou tudo. Claro, vamos lembrar que o Arbex, isso aí está registrado, publicizado, está até no verbete do Arbex no Wikipedia, se isso vale alguma coisa, que o Arbex saiu da Folha de São Paulo, pediu demissão, quando o jornal se recusou a revelar a quantidade de mortos no Iraque. Não foi isso, Arbex? Foi mais ou menos isso, né? A famosa mitologia do... Não é só a Folha de São Paulo, né? A imprensa mundial. Sim, a imprensa mundial. A famosa mitologia de que... A famosa mitologia de que os Estados Unidos teriam inventado as armas de precisão cirúrgica e que não matariam inocentes em campo de batalha, porque atingiriam precisamente o alvo. E aí circulou a versão que foi aceita mundialmente, incluindo pela Folha de São Paulo, de que você é capaz de bombardear uma capital como Bagdá, que naquela época tinha 4 milhões e 800 mil habitantes, naquela época em 91, tá? 91, não 2003, 91. Foi capaz de bombardear uma capital como Bagdá durante 40 dias e 40 noites consecutivas, com um poder de fogo, de explosivos, que só na primeira semana equivaleu a 7 bombas de Hiroshima, em termos de tonelagem de explosivos. Os caras tentaram convencer o mundo de que é possível bombardear uma capital com 4 milhões e 800 mil habitantes, com 7 Hiroshimas, e não matar ninguém. Pois é. Aí eu achei... Essa história... a partir daí que foi se tornando impossível permanecer na grande imprensa, e aí em pouco tempo eu resolvi que não dava mais. Luiz Edgardo de Souza, Arbex é o cara, vida longa... Vitória Pureza aqui colaborando conosco, e tem aqui o Léo Guimarães falando, seria bom explicar o que é Rota da Seda. Arbex, mas se eu pedir para o Arbex explicar o que é Rota da Seda, vai ficar um ano aqui explicando. Arbex, 10 segundos. O que é Rota da Seda? Explica para o nosso... Rota da Seda é um projeto, a nova Rota da Seda, é um projeto proposto por Xi Jinping desde 2013 e que está sendo levado a sério, está sendo discutido. Tanto que agora, 3 semanas atrás, teve a segunda reunião de cúpula da Rota da Seda, a coisa está andando, que unifica numa grande unidade de troca de bens, de serviços, estradas, viadutos, gasodutos, vias férreas, etc. e tal, toda a Europa, todo o Oriente Médio e toda a Ásia, numa unidade completa, toda ela assistida por uma estrutura fantástica de rodovias, ferrovias, para facilitar importações, exportações e troca de bens, serviços, pessoas, etc. e tal, foi proposto em 2013. Então, é a própria unificação da Eurásia num todo. Isso é irreversível, né? Está acontecendo, está sendo aplicado já, está sendo aplicado. O problema é que isso daí tira os Estados Unidos da jogada. E é isso que o Império não tolera, é isso que ele não admite. É isso que ele não consegue. Arbex, você tinha me falado, o importante a gente dizer aqui também é que o Zé Arbex está ligado em todas as agências, né, que tem alguma credibilidade na cobertura desse conflito, além das informações que a gente pode também coletar entre amigos. Eu sei que você tem amigos ali na Cisjordânia e tudo mais. Agora, você falou que... Israel também, muitos Israel. Você falou que viu uma reportagem sobre os túneis de Gaza. Repete o que você falou para mim, para o público aqui, porque tem uma informação importante ali, que você falou que os túneis não são assim uma coisa rústica, né? É uma coisa tecnológica.
um artigo de um sujeito que é especialista nessa história toda aí de túneis aí, em que ele, coisa fantástica, os túneis, primeiro, eles estão a 20 metros abaixo do nível da Terra. Nenhuma bomba é capaz de atingir túnel a 20 metros abaixo do nível da Terra. Não dá, as bombas não conseguem fazer isso. E se conseguisse fazer isso, teria um custo absolutamente proibitivo, da ordem de milhões de dólares por cada bomba para fazer um negócio desse. Segundo, são túneis que têm sistema inteligente à prova de gás e de inundação. Então, você não consegue atingir esses túneis enfiando lá gás e enfiando água. Você não consegue fazer isso. Terceiro, tem um sistema próprio de comunicação pela internet, que é composto por fibras, que são completamente autônomos em relação aos provedores que são controláveis tanto por Israel como pela CIA. Então, é quase impossível você sequer saber que existe, aonde está essa rede e como que os caras se comunicam. Enfim, são túneis extremamente sofisticados, que não são construções rústicas feitas por um bando de malucos que saíram por aí cavando. É uma obra de engenharia de guerra, complexa, e que é capaz de produzir aquilo que eu acho que vai produzir, se começar, de fato, a se estender a presença em campo de Israel. Rapidamente é isso. Para entrar em mais detalhes, teria que ocupar muito tempo aqui. Não, mais detalhes depois a gente tenta fazer uma reportagem maior aqui, tentar recuperar essa informação. Agora, Arbex, eu não sei se provavelmente você não dá muita bola para o que eu vou dizer agora, mas mesmo assim eu vou arriscar, né? Você chegar para mim e falar assim, cidadão, né? Mas eu vou falar mesmo assim, que é o seguinte: eu recebi uma mensagem ontem, numa discussão que assim, não se pode chamar isso de guerra, porque guerra Sim. é entre dois países, né? Sim. E não há uma guerra ali, porque Palestina não se caracteriza, pelo menos, como um país soberano, tudo mais, como a gente gostaria que fosse. Está correto isso? E se estiver correto, quer dizer, toda discussão que permeia a ONU e as instâncias internacionais estão equivocadas, porque estão chamando de guerra. Como é que é isso? Não é bem assim. Não é bem assim. Primeiro que, de Tecnicamente, por fato... questão do direito internacional. Peraí. Primeiro que, de fato, não é uma guerra. É um processo de extinção de uma etnia, de uma população, etc. e tal. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, você tem as convenções de Genebra, que são convenções internacionais, aprovadas em Genebra há décadas, etc. e tal, que, inclusive, responsabilizam os estados pelo bem-estar das populações civis que estão sob o seu controle. Então, as convenções de Genebra responsabilizam Israel pelo bem-estar dos palestinos que vivem na faixa de Gaza. Isso é convenção de Genebra, isso aí não é interpretação. Não depende de alguém interpretar. Então, de fato, não é uma guerra, e Israel é obrigado. Israel reconhece isso, quando ela fala que a luta é contra o Hamas, ela diz. A luta é contra o Hamas, não é contra os palestinos. Bom, então, ela é responsável por preservar o bem-estar dos palestinos, que não são do Hamas. E, evidentemente, isso não está acontecendo. Quer dizer... Ou seja, Israel está ocorrendo em crimes contra a humanidade que são previstos pela Convenção de Genebra. Não dá para escapar disso. Aliás, eu acabei de ler agora um despacho da CNN, que eu espero que ninguém aqui vá dizer que a CNN é comunista, que a CNN é de esquerda, que a CNN é pró-Palestina. Eu espero que ninguém aqui tente dizer uma barbaridade dessa. Acabei de receber um comunicado da CNN, um despacho da CNN, dizendo que a situação dentro da Casa Branca está insuportável. Que nem os assessores diretos do Biden estão aguentando mais. Eles não têm como se explicar por que os Estados Unidos estão calados diante daquilo que Israel está fazendo. Eu imagino as famílias desses caras. O filho do Blinken lá chegando, ô pai, o que está acontecendo? Você está topando a morte de crianças? Quer dizer, é um negócio que está insuportável, porque os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade são evidentes. Não há como escapar disso. Só a Folha de São Paulo e a Globo News e quejando, Só eles. Jornal Nacional, consegue tentar fazer uma ginástica mental para explicar o inexplicável. Então, são crimes contra a humanidade e são crimes de guerra, sim, senhor.
Você concorda que eu tinha falado aqui que Israel estaria numa rota suicida? Quer dizer, mesmo se ele. Você já falou aqui, o Reginaldo Nasser, também outro analista que eu respeito muito, todo mundo aqui respeita, também falou nisso. Quer dizer, Israel já perdeu, não importa o que aconteça. Aconteça o que acontecer, já perdeu simbolicamente, moralmente, institucionalmente, geopoliticamente. Agora, é uma rota suicida, porque a gente fica pensando, vieram informações, apareceram informações aqui no nosso ecossistema digital brasileiro, que é o único que produz algum tipo de informação com alguma credibilidade sobre esse conflito, sobre esse massacre, genocídio, seja lá como chamemos, dizendo que há o plano de realmente ou exterminar todo mundo ou mandar para o Sinai, né? Essa coisa de incursão por terra entra pelo norte, entra pelo leste, né? E vai mandando para onde? Quer dizer, qual que é o destino disso? Que independente do que acontecer, eu queria que você fizesse uma reflexão aqui breve para a gente sobre essa questão, né, de dizer que Israel está numa rota suicida. O que você acha disso? Israel está numa rota suicida. Tanto internamente, porque, como eu disse anteriormente, Israel funcionava sobre o mito de que seria uma fortaleza inexpugnável. Bom, aqui eu posso soltar uma pequena frase bomba, mas eu acho que a gente tem que deixar por um próximo papo, que não dá nem 2 minutos para explicar. Uma síntese do que eu estou dizendo aqui. Eu deixo como uma frase bomba aí. O que o mundo está assistindo hoje é a agonia dos acordos de Sykes-Picot. É isso que o mundo está assistindo. Os acordos de Sykes-Picot de 1916, que foram acordos secretos, feitos entre França, Império Britânico e Império Czarista, para dividir o Oriente Médio entre eles, após a derrota evidente do Império Otomano, que já estava evidente naquela época, na Primeira Guerra Mundial, e eles dividiram aquela região em países que seriam controlados por regimes fantoches árabes, que são os que os regimes árabes são até hoje, regimes fantoches, corruptos, ditaduras militares, monarquias extremamente conservadoras, o lixo. Os governos árabes são o lixo. E que o acordo de Sykes-Picot dividiu o Oriente Médio entre essa turma e foi esse acordo que possibilitou a criação do Estado de Israel. Acordos secretos. Nós só ficamos sabendo desse acordo porque teve um carinha que atrapalhou a brincadeira toda e entrou no jogo sem ter sido convidado, um carinha cujo primeiro nome era Vladimir e sobrenome Lenin. Esse carinha tomou o poder lá na Rússia, depois da União Soviética, teve acesso a esses acordos e denunciou esses acordos. Acordo Sykes-Picot. Toda a ordem mundial, entre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e posterior, toda a ordem mundial foi construída sobre esse arranjo no Oriente Médio, os acordos de Sykes-Picot. Acabaram os acordos de Sykes-Picot. Qualquer que seja o resultado dessa guerra, o Oriente Médio vai ser redesenhado. Vai ser redesenhado. Não tem jeito, vai ter que redesenhar. Mas isso é uma história que a gente pode deixar para um outro momento. Vamos fazer uma live especial só sobre isso aí. Agora, Arbeck, você fica mais um pouquinho comigo. Estou esperando a Luna Zaratini chegar. Não que eu queira que você fique mais um pouco, mas eu... Bom, eu quero que você me explique por que eu exagerei no caso do Lula. Não, porque eu acho que nesse contexto, eu sei que você não gosta muito dessas tratativas por cima e tudo mais, eu entendo, reconheço, subscrevo, mas ele vem tentando, ele está usando a pessoa humana dele, né, para pressionar, não sei, mas pelo menos para se manifestar contra esse massacre diário. Quer dizer, a frase de ontem do Lula, para mim, parem, pelo amor de Deus, parem. Eu acho que ela é expressiva, acho que ela reverbera. Você não acha? Não, de jeito nenhum. Não, tem a menor importância. Mas fala com carinho. Dizer, Arbex, ou qualquer um que nos vê, que nos assiste agora, ou você dizer parem, pelo amor de Deus, é uma frase importante. É uma frase humana, é uma frase que revela o desespero diante da barbárie.
nós, pessoas físicas, que não representamos porra nenhuma de nada e não temos poder nenhum para fazer coisa alguma, além de ir para a rua. Coisa, aliás, que o PT está falhando. Está falhando redondamente. O PT não está na rua ainda, pela causa palestina. Outra coisa que eu também não entendo. Mas isso é outra história. Agora, um chefe de Estado cujos cidadãos estão sendo ameaçados por uma potência que está ameaçando matar esses cidadãos, vai para a televisão e fala, pelo amor de Deus, isso é uma brincadeira. O Lula está brincando. A pergunta é, qual é o critério que diz que ele tem que chamar a embaixadora da Espanha para reclamar contra o racismo sofrido pelo Vini Júnior e não chamar o embaixador israelense cujo país está ameaçando a vida dos brasileiros? Qual é o critério? Eu realmente não consigo entender. Eu não sei o que está acontecendo com o Lula, eu não sei quem é que está assessorando o Lula, eu tenho certeza que ele continua apoiando a causa palestina, eu tenho certeza que ele foi sincero no que ele disse sobre o terror que ele sente ao ver as crianças sendo despedaçadas, mas ele não está agindo, nesse caso, como chefe de Estado. Ele está agindo como um ser humano que está machucado. Tá, tudo bem, eu simpatizo com o Lula como ser humano machucado. Mas nós elegemos o Lula, não foi para ser humano machucado. Você está querendo, então, assim, está querendo firmeza, dureza dele nesse sentido. Não, não é dureza, é que ele haja como chefe de Estado. É que ele haja como chefe de Estado. Para ficar chorando as crianças em lamento, eu choro. Eu não fui eleito para isso. Eu choro. Agora, o cara é chefe de Estado. Arbex, o Lula é cauteloso. Deixar, tá, a cautela dela vai até onde? Até os brasileiros morrerem? Parabéns, então. Viva a cautela. Fica o alerta. A gente faz o alerta. A gente está aqui também sofrendo muito. Está todo mundo sofrendo muito com tudo isso. Hoje a Carol Proner escreveu um artigo magnífico, está publicado no 247. Recomendo a todos lerem. Ninguém aguenta mais. E ela ainda fala assim, né, que quando você defende a Palestina, você é perseguido também, né? Você é perseguido em grupos de WhatsApp, aquela coisa toda. Isso. Arbex, assalamu alaikum. Falou. Deus nos abençoe. Ide em paz com Nosso Senhor.